Evangelho de Lucas, versículo 12 em diante. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Todos nós temos um problema, no mínimo. E por mais difícil e sério que seja esse problema, tenho certeza que não podemos compará-lo ao problema desse homem. Há muitas doenças, muitas enfermidades, e a Bíblia faz menção, e a gente precisa se lembrar que estamos falando de um acontecimento de pelo menos 2 milênios. Precisamos lembrar quais eram as condições e a capacidade da ciência, por exemplo, naquela época. Temos que nos lembrar também da geografia, porque estamos falando de histórias que aconteceram em Israel, lá no Oriente Médio, cujo clima e temperatura são extremamente diferentes dos nossos, um lugar em que havia uma oscilação muito grande da temperatura. E sempre que a temperatura oscila muito bruscamente, prejudica a saúde. Mudanças bruscas de temperatura sempre são prejudiciais, perigosas à saúde. Então, naquela região muito quente, quando no calor, em algumas regiões muito fria, quando no inverno, e havia uma estação chamada Estação do Vento Leste, Estação do Calor. O vento leste é aquele vento que soprou quando o povo de Israel estava saindo do Egito. E a Bíblia diz que quando Moisés clamou ao Senhor à beira do Mar Vermelho, Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Estende a tua mão. Quando Moisés obedeceu a Deus, a Bíblia diz que um grande vento oriental soprou durante toda aquela noite. O leste é o oriente. Então foi um vento leste que soprou ali. O vento leste é aquele chamado também por Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos e narra o naufrágio do navio em que Paulo estava, lá no capítulo 28, e chamando esse vento leste de Euroaquilão. Um vento muito prejudicial, um vento que trazia uma sequidão muito forte, conforme Deus havia dito através do profeta Oséias, no capítulo 13 e no versículo 15, que ia soprar o vento leste sobre Israel e ia secar a nação como forma de juízo. Então, nesse período em que o vento leste soprava, o número de mortes era muito grande. Nós estamos vendo essa grande elevação de temperatura aqui na região sul do Brasil, atípica em algumas regiões, vendo que passa de 40, chega a 45 a sensação térmica em alguns lugares, na fronteira principalmente, e muitas pessoas sofrendo com a saúde por conta disso. Então diz que quando sopra o vento leste, em determinadas regiões, principalmente as desérticas, chega a fazer 100 graus, ou seja, temperatura de ebulição da água, né? 100 graus ferve a água. São casos extremos, mas ocorrem. Então, havia muitas enfermidades e muitas dificuldades de saúde naquela região, e ainda há por conta disso. Por exemplo, quando a incidência da luz do sol está no seu auge, somada à poeira, aquelas regiões arenosas, provocava muita enfermidade nos olhos. Então, doenças oftálmicas são comuns até hoje na região de Israel, tanto que existe um hospital chamado São João, em Jerusalém, especialista em oftalmologia, e atende cerca de 20 mil pessoas por ano. E alguns estudiosos até entendem que aquele espinho na carne de Paulo poderia ser uma doença oftálmica. Quando ele pediu para Deus tirar o espinho da carne dele por 3 vezes, ele considerava aquele mal como um mensageiro de Satanás, de tamanho incômodo que era. Era uma doença muito comum. Muitas doenças são mencionadas na palavra de Deus, como a malária, por exemplo, que era também uma doença muito comum, principalmente nas regiões pantanosas, por conta da umidade. Na época não havia como combater doenças comuns. Alguns estudiosos também acham que foi por conta da malária que Marcos, quando foi convocado por Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária, e determinada altura ele retornou para Jerusalém, não continuando na viagem missionária,
alguns acham que por conta de o apóstolo Paulo ter contraído essa doença da malária, Marcos tenha ficado com medo de se contaminar e voltou para casa, porque muitos morreram de malária. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, ele fala mais de doenças do que o Novo Testamento, pelo menos cerca de 50 enfermidades. Vai falar de sarna, vai falar de tuberculose, vai falar de algumas inflamações abdominais, como a peritonite, apoplexia, gota, exantema. O Novo Testamento vai falar de paralisia, hidropsia, cegueira, surdez, algumas doenças mentais, mas nenhuma doença causava tanto terror do que a lepra. Nenhuma doença causava mais medo naquele povo do que a lepra. E a lepra, ela é sempre citada, sempre mencionada na Bíblia com um forte sentimento de horror. Era uma doença terrível. Algumas doenças também eram classificadas como lepra, mas depois, com o tempo, se descobriu que nada tinha a ver com a lepra. Porque a lepra em si era incurável. A lepra era incurável. Hoje, o tratamento tem cura. Então, algumas doenças que o sacerdote é que diagnosticava e orientava as quarentenas daqueles que poderiam ou não estar com lepra pelo contágio. Então, a pessoa que era suspeita de lepra, ela deveria ser considerada imunda e ficar fora do contexto da sociedade por alguns dias, sendo acompanhado pelos sacerdotes. Determinada característica da doença, o sacerdote então identificava que a pessoa estava limpa, que não tinha mais a lepra, mas que na verdade problemas até como tuberculose mesmo, elefantíase, poderia ser considerado como lepra, mas não era, ou alguma outra infecção na pele, qualquer outro tipo de dermatose, mas a ciência foi evoluindo e as coisas foram sendo melhores identificadas. A lepra, uma doença que não tinha cura e que causava terror nas pessoas, dois tipos de lepras que a Bíblia apresenta, a lepra branca, que é a chamada lepra mosaica, porque um dia, por um período de tempo, Moisés pegou essa lepra, só para um teste que Deus fez com ele, e essa lepra, chamada de lepra branca, é porque a pessoa ficava com umas manchas brancas no seu corpo, e ela ia aumentando, ia deixando tanto a pele como os pelos, tudo branco, e ia carcomendo a pessoa silenciosamente, insensivelmente. Havia outra lepra, que foi a lepra que Jó teve, que causava tumores, que também foi corroendo o seu corpo, causando muito desconforto, que também ia devorando a pessoa silenciosamente, porque indolor. E é por isso que a lepra das doenças na Bíblia, ela é comparada ao pecado, porque o pecado tem esse mesmo efeito na vida do ser humano. Ele é insensível e a pessoa não percebe que está sendo degenerada, que ela está sendo corrompida pelo efeito do pecado. E quando a pessoa estava com a lepra, ela ia viver fora da cidade, fora do vilarejo, fora da aldeia. Ela não ia mais conviver com a sua família, ela ia perder o seu emprego e ela ia ficar às margens dos caminhos, apelando socorro, suplicando pelas migalhas, por um pouco de compaixão de alguém que porventura estivesse transitando por esses caminhos, que geralmente eram os comerciantes, para que eles pudessem ter algum tipo de atenção. E em um determinado dia, o Senhor Jesus se depara com um homem que muito provavelmente estava com a sua vida condenada. Porque há algumas ocasiões que a Bíblia chama alguém de leproso. Há outras ocasiões que a Bíblia diz que alguém tinha lepra. Essa passagem que eu li em Lucas, Mateus também conta essa história no capítulo 8. Marcos também conta essa história no capítulo 1. Mas eu li em Lucas, porque quando se trata de enfermidade, Lucas detalha algumas coisas. Até porque ele era médico. E quando ele vai falar desse homem, ele não diz que esse homem era leproso ou que ele tinha lepra. Lucas usa a expressão que havia um homem cheio. Isso muito provavelmente porque esse homem já estava todo coberto pela lepra. O leproso, ele tinha que viver com a cabeça coberta. Ele tinha uma roupa diferenciada, não era por conta de servir a ele de alguma solução, de algum alívio, não, só para ser identificado que era leproso. Então, quando as pessoas andavam pelas estradas, elas de olhar sabiam quem era leproso. Isso já seria suficiente
Mas o leproso passava por um constrangimento ainda maior, além de já estar fora do contexto da sociedade, além de suplicar por esmolas, além de ter que usar roupas específicas, além de ter que andar com a cabeça coberta, ele ainda tinha que gritar que era leproso quando via alguém se aproximando no caminho. Ele corria o risco de ser condenado se alguém passasse perto dele por não saber que ele era leproso. Ele tinha que avisar. E a palavra não era leproso que ele gritava, era imundo. Essa era a condição de uma pessoa leprosa naquela época. Se a pessoa estivesse à beira do caminho e ele visse que havia alguém chegando, se aproximando, ele tinha que gritar: imundo! Imundo! Para que aquele transeunte soubesse que ele era leproso, caso não identificasse um homem mendigando à beira do caminho com a sua cabeça coberta, porque não haviam só leprosos mendigando. Ele tinha que gritar que ele era imundo. Por isso a lepra causava horror. Por isso a lepra, meus irmãos, era a pior doença considerada pelos judeus. Era muito difícil para um leproso. Ninguém iria se aproximar dele. Ninguém se aproximava de um leproso. Era proibido pela lei um leproso ser tocado. E nós ouvimos aqui há pouco sendo cantado um hino para que se toque em Jesus. Toque nele pela fé. Porque há uma outra mulher no contexto bíblico que estava sofrendo de uma outra enfermidade, que também não podia ficar em público, não precisava sair da cidade, poderia ficar na sua casa, mas ela não podia estar em público, que ela tinha uma hemorragia, mas ela tocou em Jesus, e de Jesus saiu virtude, e ela foi curada na mesma hora. Mas um leproso não tinha essa possibilidade, porque ele não podia estar dentro da cidade, ele tinha que ficar nos caminhos, nas estradas, nos acessos. E qual seria a possibilidade de um dia esse Jesus, que aquela mulher pôde tocar, passar por um caminho como esse, para que ele pudesse também ter uma chance, sequer, uma esperança. Mas esse leproso foi bem-aventurado, porque o Senhor Jesus estava passando ali, e ele não queria perder a sua chance. E quando ele viu a Jesus, ele se prostrou, ele se encurvou e rogou a Jesus. Poderia ser a única chance da vida desse homem, porque ele tinha uma enfermidade que não tinha cura. E de alguma forma, certamente ele ouviu falar de Jesus. Ele chama Jesus de Senhor. E ele fala com Jesus como se ele conhecesse Jesus. Porque ele diz: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Veja como era terrível para um leproso. Ele não disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A lepra deixava a pessoa, talvez ela, com nojo dela mesma. Muitas vezes o leproso estendia a sua mão na beira do caminho para que alguém passasse e lhe jogasse uma moeda, mas essa mão poderia não ter mais os dedos. Esse braço poderia não ter mais a mão. Leprosos perdiam as orelhas, perdiam os narizes. Eles ficavam, meus irmãos, com uma aparência terrível. Há algumas menções até que chamam o leproso de cara de leão. Esse homem estava cheio de lepra. E ele roga a Jesus, ele não pede esmola, ele não pede comida. Era a única chance, então ele prioriza. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Essa enfermidade me deixa imundo, eu quero ser limpo. E o Senhor Jesus então estende a mão, o que já é uma grande coisa. Ninguém estendia a mão a um leproso. Poderia estender a mão a um cego, estender a mão a um paralítico, estender a mão a qualquer um outro enfermo, mas a lepra era contagiosa, e quem tocasse num leproso ficava imundo por vários dias, mesmo que não contraísse a lepra. Mas o Senhor Jesus estende a mão, e eu fico tentando observar a cena, eu fico tentando observar a reação das pessoas que estavam ali. Tenho certeza que quando o Senhor Jesus estende a mão, alguém pode ter pensado: vai jogar uma moeda, vai dar um pão. Imagina a reação daquelas pessoas, o que o Senhor Jesus vai fazer? Mas o Senhor Jesus, que tinha o costume de quebrar alguns protocolos, estender a mão já era algo raro. Mas até aí tudo bem, ele só estendeu a mão. Mas a mão de Jesus não ficou só estendida, ela foi se aproximando, cada vez mais. Eu fico tentando imaginar a reação das pessoas ao redor, os olhos arregalando,
as pessoas se assustando, talvez até recuando, para não ficar muito perto, e a mão de Jesus se aproximando do leproso, até que aconteceu aquilo que jamais alguém poderia cogitar. A Bíblia diz: estendendo a mão, tocou-lhe, Jesus tocou no leproso. Aleluia, Jesus colocou a mão na carne imunda daquele homem. Jesus, meus irmãos, fez aquilo que ninguém mais poderia fazer. Jesus poderia simplesmente dizer, quando aquele homem disse: se o Senhor quiser, bem podes me limpar. Jesus poderia só falar. Jesus tinha ou não tinha o poder de curar pela palavra? Ele poderia ter dito: seja curado agora, e o homem seria curado. Mas ele não quis simplesmente falar, porque ele não é igual, porque ele é único. Ele é aquele que Isaías disse no capítulo 9, no versículo 6, ele é maravilhoso. Glória a Jesus. E ele tocou naquele leproso. Imagina a reação das pessoas. Ele toca no leproso e diz: quero, seja limpo. E imediatamente a lepra desapareceu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Há um paralelo muito importante, porque se a lepra é a única doença que se compara ao pecado, porque ela deforma o ser humano, e o ser humano não percebe, não sente, peca e acha que é bom, peca e acha que está certo, e continua no pecado, achando que a conta não vai chegar. Mas todo mundo começa a perceber com o passar do tempo que ele vai sendo deformado. A vida vai sendo deformada, a família vai sendo deformada, tudo vai sendo deformado, e ele acha que está bem. O pecado é assim, mas de uma certa forma, você e eu não tínhamos nenhuma diferença desse homem. De alguma forma, um dia, você e eu estávamos na mesma situação desse homem, cheio de lepra. Você e eu éramos imundos, porque é isso que o pecado faz. O pecado suja, o pecado contamina, o pecado destrói. E o leproso ia ficar ali à míngua, ia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Não estou dizendo que o leproso tinha lepra por causa do pecado, é o paralelo que se faz entre pecado e lepra. Mas ninguém sem o Espírito Santo tem algum sentimento de satisfação quando está se encontrando com a morte. Ninguém sem o Espírito Santo na vida fica em paz quando sabe que está chegando a sua hora. As pessoas se desesperam, as pessoas se angustiam, as pessoas têm medo da morte. E esse homem já não tinha mais nenhuma esperança e sabia que ele estava condenado à morte, ninguém poderia fazer nada por ele. Você e eu estávamos condenados à morte. Ninguém poderia fazer nada por mim e nada por você. Mas um dia o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, resolveu descer à terra e derramar o seu sangue carmesim para nos purificar do nosso pecado, para limpar a nossa lepra que estava nos matando, que estava nos corroendo. Meus irmãos, um dia quando ninguém mais podia fazer nada por nós, um dia quando nós estávamos mendigando algum tipo de satisfação da alma, um dia em que nós esmolávamos um pouco de alegria na alma, um dia que nós estávamos suplicando que alguém pudesse dar um refresco para o nosso coração, ninguém podia fazer mais nada, quando ninguém sequer podia mais tocar em nós, o Senhor Jesus veio e estendeu a sua mão. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas estendida para poder salvar. E quando ninguém mais podia fazer nada por nós, a mão dele nos tocou, a mão dele nos alcançou, a mão dele nos resgatou, a mão dele nos libertou, a mão dele nos curou, a mão dele nos limpou, a mão com as marcas dos escravos, com o sangue de Jesus, nos tirou do lamaçal do pecado e nos limpou pela sua misericórdia.
E essa condição nos coloca na imagem e na semelhança de Deus. Estávamos disformes, estávamos morrendo, estávamos como a terra era no começo, sem forma e vazia. Mas veio o Senhor com a sua poderosa mão e tocou em mim, tocou em você e colocou fim ao teu lamento, colocou fim no teu sofrimento. Pastor, mas ainda passo, tenho muito sofrimento, eu tenho muita luta. Mas você não sofre mais com medo da condenação, você não sofre mais com medo da morte, você não sofre mais pelo isolamento, você não sofre mais porque está desenganado, sem esperança. Há sofrimentos normais da vida, há as diversidades normais da vida, mas o sofrimento da alma você não tem mais. O sangue de Jesus Cristo já purificou o teu coração, já tirou o acusador da tua mente e está dizendo para você e para mim nessa noite: ninguém mais pode te condenar, ninguém mais pode te acusar, porque nós somos justificados por Cristo. Ninguém mais pode te chamar de imundo, ninguém mais pode te chamar de leproso, porque na mesma hora em que Ele tocou na minha vida, eu fui mudado, eu fui transformado, eu fui liberto. Isso é com você, isso é comigo, porque Ele veio para fazer esta obra maravilhosa. Aquele dia marcou a história da vida daquele homem. E você se lembra do dia em que a mão dele te tocou? Não esqueça desse dia. Ali foi um marco divisor da sua história, da velha para a nova vida, da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, da derrota para a vitória, de uma aparência terrível, espantosa, para a imagem e a semelhança de Deus. E isso só o Senhor Jesus pode fazer por mim e por você. Se Ele pôde curar aquele homem, Ele pode te dar a vitória hoje. Ele continua sendo o mesmo. Ele dá vida e continua sendo a fonte de vida. Não termina nunca. Porque Ele não simplesmente é eterno, como Ele é Pai da eternidade. Qual é o seu problema? Ele continua tocando. A mão dele continua sendo estendida. Eu creio que o Jesus que eu adoro nessa noite, o Jesus que eu prego, é o mesmo Jesus daquele dia. É o mesmo Jesus que tocou naquele leproso. Então Ele pode te dar vitória hoje. Ele pode transformar a sua vida a partir de hoje. Você que tem uma causa, que acha que não tem mais jeito, que ninguém pode estender a mão para te ajudar, nem que quisesse, mas ninguém pode resolver o teu problema. É noite de vitória. Em nome de Jesus Cristo.